A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical dos Jovens aqui da cidade de Joinville. E não só da cidade de Joinville, mas de todos os lugares onde a internet chega, onde a internet alcança. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero expressar aqui minha gratidão a Deus por essa oportunidade também. O nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, bem como nosso pastor vice-presidente Eliseu Melchior, que também é o coordenador geral da EBD aqui na cidade de Joinville. Eu me chamo Valdir Floriano, presbítero da igreja, e essa pré-aula trata-se da lição de número 2, cujo título é Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Então, nós vamos estar tratando desse assunto, onde a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus é nada mais, nada menos que uma questão de escolha. Nós precisamos escolher, nós devemos escolher sermos fiéis a Deus. E para tanto, né, toda a temática da lição vai girar em torno do livro de Juízes, aqui onde nós teremos no texto principal, onde nos diz da seguinte forma: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns, ou os Baalins, e serviram aos Baalins. Juízes, no capítulo 2, versículo 11. O resumo da lição diz assim: a fidelidade a Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Aí nós vamos observar, portanto, aqui como bem diz o nosso comentarista, que a fidelidade a Deus exige de fato uma renúncia, né? ou ela tem um alto custo, mas a recompensa é grande. E aqui já na nossa introdução, nós vamos observar onde o comentarista nos diz. Introdução. Nesta lição estudaremos o assentamento de Israel na terra prometida, após a morte de Josué, e o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança que Deus havia prometido. Mesmo após tantas demonstrações do poder divino, o povo vacilou em sua obediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometessem a sua fidelidade ao Senhor. Apesar do início promissor com a tribo de Judá, a desobediência progressiva das demais tribos, mergulhando na idolatria e no sincretismo religioso, trouxe consequências espirituais sérias. Ou seja, o povo vacilou naquilo que eles deveriam ter feito, naquilo que eles deveriam ter realizado para que eles pudessem conquistar a terra, para que eles pudessem entrar na terra e, de fato, para que eles pudessem usufruir e desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus. Ou seja, eles não estavam conseguindo desfrutar plenamente das bênçãos de Deus, exatamente porque eles não fizeram aquilo que Deus havia dito que eles fizessem, que era para eles dominar a terra e era para eles ter eliminado todos aqueles povos pagãos, né? Então eles não fizeram isso. E aqui quando a gente fala, né, de uma questão de escolha, uma questão de decisão, eu acho que é bem importante aí você que é professor, eu queria até sugerir aqui uma dinâmica, né, ou uma tarefa aí que você pode realizar com os seus alunos, que é uma tarefa bem simples, mas eu gostaria que você fizesse, e para tanto, né, os alunos vão precisar aí, de repente você vai precisar providenciar uma folha sulfite, e peça para que os alunos também estejam em posse de caneta, né, para que eles possam realizar essa dinâmica, que é uma matriz de escolhas. O que é essa matriz de escolhas? É uma matriz de tomada de decisão, ou uma matriz de escolhas, onde você, de maneira bem objetiva, né, aqui, ó, você vai fazer você vai pegar uma folha como essa, você vai dividir, você vai reparti-la, né, em 4 partes, assim, e assim, uma vertical e uma horizontal. E aqui nas partes, na primeira parte ali da folha, você vai ter assim, ó,
quando você precisar tomar uma decisão, isso aí é para você realizar e fazer com os teus jovens, né, com os alunos aí da escola dominical da sua classe. Então, assim, ó, se você disser sim para essa escolha que você precisa tomar, se você disser sim para essa decisão ou para essa escolha, para isso que você precisa escolher, o que você ganha? Então, ela vai ficar assim, ó, no primeiro quadrante, daquelas 4 partes, vai ficar assim, ó, sim, ganha e sim, perde. Aí tem que ficar bem no cabeçalho, assim, né? Se você for colocar, ó, você vai ver assim, ó, nessa parte de cima aqui, ó. Então, sim, ganha, aí na outra parte da linha vai ficar sim, perde. Então, o que você ganha? Se você disser sim, o que você ganha, e se você disser sim, o que você perde. E na parte de baixo, na parte inferior aqui, ó, está em 2 partes também, se você disser não, o que você ganha, e se você disser não, o que você perde. Então, isso aqui, quando a gente fala de tomadas de decisões, né, tomada de decisão e escolhas, é sempre importante você ter a consciência, a compreensão e o entendimento do que você ganha se você disser sim para determinada ação que você pretende fazer e o que você perde. Então, essa reflexão é importante para que, às vezes, o jovem ou de repente alguém que não tenha muita experiência, ela não consegue visualizar e mensurar todas as consequências, né, todos os pontos negativos de uma determinada decisão e todos os pontos positivos. Ela não consegue visualizar isso. Ou, de repente, ela só consegue ver pontos positivos e não vê e não enxerga os pontos negativos. Então, essa dinâmica aqui é bem simples. Ela pode ser aplicada em qualquer área. Claro que para questões triviais, a pessoa não vai ficar fazendo, né, preenchendo uma folha dessa aqui, mas quando ela precisar tomar algumas decisões sérias, aí isso aqui vai ter um certo peso e uma certa relevância. Então, assim, ó, é bem simples. Sim, ganha, sim, perde. Então, o que ela ganha se ela disser sim e o que ela perde se ela disser sim. E o que ela ganha se ela disser não e o que ela perde se ela disser não. Dentro disso aqui, é importante que o jovem, o que você lidera, que você que é professor lidera, ele tenha muito claro na sua mente os valores e os princípios que regem a conduta e o comportamento do cristão. Isso de um modo geral, não somente do jovem, mas do cristão de um modo geral. Então ele é regido e orientado por valores e princípios. Então toda decisão que ele for tomar, que o jovem for tomar, que o crente de um modo geral for tomar, essa decisão, essa escolha precisa estar regida, precisa estar norteada e precisa passar pelo crivo dos valores cristãos, daquilo que o crente tem como sendo algo extremamente relevante. E eu tenho aqui uma lista, né, de alguns princípios e valores, onde eu sempre menciono, que é o amor, a obediência, o princípio da semeadura, o princípio da gratidão, o princípio da compaixão, o princípio do perdão, da justiça, o princípio da verdade, o princípio da honestidade, o princípio da confiança, o princípio da hierarquia, o princípio da honra, o princípio da generosidade, da perseverança, do arrependimento, da aliança, o princípio da mordomia, o princípio da organização. Então, são vários princípios que nós encontramos na Bíblia e que se quando o jovem for tomar uma decisão, ele perceber que aquela ação que ele pretende tomar, aquela decisão que ele pretende tomar, vai contra esses princípios e valores, ele já tem ali um critério para saber se ele deve ou não tomar determinada decisão ou fazer ou não determinada escolha, já que a questão, a fidelidade a Deus é uma questão de escolha. Aí eu trouxe aqui um exemplo bem simples, nessa matriz das tomadas de decisões, onde diz assim, ó, por exemplo, um jovem, ele trabalha numa empresa e ele recebe proposta para trabalhar numa outra empresa. Então, assim, ó, se ele disser sim, o que ele ganha? E se ele disser sim, o que ele perde? Então, aqui, ó, se ele disser sim, aí ele precisa, obviamente, escrever isso, né? Então, assim, o que ele ganha? Bom, ele vai ganhar um novo emprego, aí eu listei, né? Ele vai ganhar um novo emprego, ele vai ter um salário melhor, ele recebeu uma proposta para um salário melhor, ele recebeu uma proposta que tem plano de saúde, ele recebeu uma proposta para esse novo emprego que tem plano de carreira, ele recebeu uma proposta que tem hora extra, que tem auxílio estudo,
onde ele vai conhecer novos amigos, ele vai ter novos desafios e ele vai ter um novo horário de trabalho. Então, esse emprego vai ser num horário diferente do horário que ele trabalha. Então, aqui, na hipótese, nessa simulação, ele trabalha num horário comercial e ele vai está recebendo aqui uma proposta para trabalhar no horário da tarde. Esse jovem é um jovem crente. Daí, assim, então, se ele disser sim, o que ele ganha? Aí é tudo isso que eu falei, vai ter um novo emprego, um salário melhor, plano de carreira. E se ele disser sim, o que ele perde? Daí ele está começando a ter uma visão agora do que ele perde. Bom, ele vai perder o domínio de um processo que ele já conhece, né? Então ele tem um certo tempo ali de empresa, nessa simulação ele tem um certo tempo de empresa, então ele vai perder ali o domínio de um processo que ele já conhece, que ele já domina. Ele vai perder ali colegas de trabalho, né, que ele já confia, que ele já conhece. Ele vai perder ali o tempo de emprego, porque às vezes ele já tem ali, sei lá, 2, 3, 4 anos de emprego. Então ele vai ter que pedir a conta, né, abrir mão ali de alguns direitos para poder ir para um emprego novo. Ele vai perder ali um horário de trabalho flexível. Então ele trabalha no horário comercial, mas ele tem a possibilidade de ele trabalhar home office também. Ele não vai, então o que ele perde, né? Então falando que ele vai perder, né? Então ele vai perder, né, o tempo de emprego, ele vai perder o horário flexível que ele tem, ele não vai mais poder ir aos cultos nos dias de semana e alguns finais de semana ele também vai perder isso aqui. Então se ele disser sim para essa escolha que ele precisa tomar, é isso que ele vai perder. E ele vai perder ali também de continuar realizando algumas atividades que ele realiza na igreja, uma vez que esse jovem, né, desse exemplo aqui, ele trabalha ali com mídia, ajuda ali no discipulado, faz alguma atividade ali na igreja durante a semana. Então, o que ele vai ganhar? Tá, um novo emprego, salário melhor, plano de saúde, hora extra, né, novos amigos, desafios. E o que ele vai perder? Se ele disser sim, ele vai perder o domínio, né, de um processo que ele já conhece, ele vai perder o tempo de emprego, né, ali dos direitos ali de fundo de garantia, etc. E ele não vai poder ir aos cultos, né, durante a semana. Aí, beleza. Agora, se ele disser não, o que ele ganha? Bom, se ele disser não, o que ele vai ganhar? Bom, ele vai continuar, ele vai poder aperfeiçoar as suas habilidades no trabalho atual que ele está, ele vai poder fortalecer a confiança com aqueles colegas de trabalho, ele vai poder continuar com um horário flexível de trabalho, ele vai poder continuar indo aos cultos nos dias de semana e ele vai poder continuar com as atividades que ele realiza na igreja. Então, olha só. E se ele disser não, o que ele vai perder? Bom, ele vai perder o novo emprego, ele vai perder um salário melhor, vai perder o plano de saúde, ele vai perder o plano de carreira, vai perder a possibilidade de fazer hora extra, ganhar um pouquinho mais, o auxílio estudo, novos amigos, novos desafios e um novo horário de trabalho. Então, perceba assim que ela vai ficar entre o sim e o não, essas informações aqui vão acabar se cruzando, né? Mas o que acontece? Isso aqui vai permitir com que ele tenha visibilidade. Porque, olha só, se esse jovem ele tem um horário que ele pode ir na igreja, que ele pode estar participando dos cultos, né, um horário mais flexível, e agora ele vai trocar de emprego por e às vezes é uma oferta, uma proposta que é irresistível, que é uma proposta tentadora, porque às vezes esse jovem quer ganhar um pouco mais, ele quer ali ter uma condição financeira melhor, mas será? Aí que vem a questão, onde essa lição trata também, né, a questão da confiança. Confiar no Senhor ou esperar no Senhor. Será que Deus não tem uma proposta, não tem uma oferta melhor, não tem algo melhor para esse jovem do que de repente ele tomar essa decisão de pegar um outro emprego? Daí o que começa a acontecer? Ele começa já a não frequentar mais os cultos durante a semana, ele vai ter que se desvincular, se desprender das atividades que ele tem ali na igreja. Alguns finais de semana, em razão de hora extra que ele vai ter que realizar nesse novo trabalho, que, embora pague mais, mas vai privá-lo, né, de poder estar nos cultos, em alguns cultos ali final de semana. Será que compensa? Então, dentro daqueles valores que ele tem de estar buscando a presença de Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, estar na presença de Deus, não estou dizendo que ele pode ou não tomar essa decisão, isso aqui é somente um exemplo, né? Aí, dependendo dos valores, da confiança que esse jovem tem no Senhor, será que vai valer a pena sair de um emprego e ir para outro? Aí isso aqui pode ser aplicado, obviamente, para
se mudar, né, de um bairro para outro, se mudar de uma congregação para outra, se mudar de um lugar para outro, ou fazer determinadas coisas, deixar de fazer determinadas coisas. Então, por isso que é uma matriz de tomada de decisão, uma matriz de escolhas, né? Mas os valores precisam sempre estar regendo e norteando essas decisões. É por isso que tem aqui os valores da lealdade, os valores da honestidade, os valores do respeito, os valores do amor, os valores do desfrute, os valores da mordomia, da organização, os valores da liberdade, da hierarquia, da honra, da lealdade, do temor. Então são vários princípios que vão reger a vida de um jovem quando ele precisar tomar uma decisão. Então, se você quiser aplicar essa dinâmica, depois só volta o vídeo ali e vai vendo ali quais são, né, os pontos ali que tem. Aqui eu já deixei tudo preenchido, né, nesse formato aqui ficou tudo preenchido, mas aqui você vai só colocar assim, ó, na primeira parte você vai colocar sim ganha, sim perde. Aí depois na parte de baixo, não ganha e não perde, né, para aquela escolha que ele precisa fazer. E assim você vai, isso aqui, faça ali de maneira rápida também e objetiva, né. Isso aqui é somente um auxílio para você usar a título de dinâmica nas suas aulas. Agora vamos sim entrar no comentário da lição, né? E o comentarista aqui já no primeiro tópico diz assim, ó, entre êxitos e fracassos. O primeiro subtópico, o começo promissor de Judá. Então a gente vai observar que quando Josué entra com o povo ali na terra prometida, na terra de Canaã, eles tinham que expulsar, eles tinham que eliminar todos aqueles moradores. Então, essa era a determinação de Deus. Falou assim, ó, vocês não vão poder se aliar, vocês não vão poder vocês não vão poder ter comunhão com esse povo, vocês não vão poder deixar esse povo viver, porque se isso acontecer, vocês vão começar a se familiarizar com eles, vocês vão começar a ter intimidade, vocês vão começar a adorar os deuses e começar a ter as mesmas práticas que esse povo tem. Então, era isso que Deus não queria. Então eles até que começaram bem. Então Judá vai ali ele faz uma aliança, né, com a outra tribo com a tribo de Simeão, e eles fazem essa aliança e juntos eles conseguem ali exterminar parte daquele povo que eles deveriam ter exterminado e expulsado daquelas terras, né? Só que depois eles foram vendo que vamos deixar o povo por aqui, esse povo aqui não vamos fazer conforme Deus mandou, vamos deixar eles por aqui. E o que acontece? Eles acabam sendo influenciados, né? Então, aquele começo foi bom. Só que a Bíblia nos alerta e nos adverte que melhor é o final das coisas do que o princípio delas, tá? Então, às vezes, você vai ver, você que é líder, você que é professora, você vai ver que tem um jovem assim, que às vezes começa com tanto entusiasmo, né, e tal, com tanta empolgação, mas depois, lá no final, ele vai dando aquela fraquejada, ele vai dando aquela desacelerada, né? E às vezes você vai ver aquele jovem que começa devagar, que você tem que ir lá chamá-lo, tem que ir lá dar um incentivo, dar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, mas daqui a pouco aquele jovem engrena, daqui a pouco aquele jovem se anima e daqui a pouco ele está muito ativo no reino de Deus. Ele começou fraco, começou devagar, mas depois ele ganhou tração e está evoluindo, está se desenvolvendo, está se fortalecendo, está perseverando na fé. E às vezes aquele que começa com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, ele vai até uma altura e daqui a pouco já desacelera, puxa o freio de mão e depois ele dá aquela estacionada. Ele vai ter que estar toda hora puxando. Então melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O segundo subtópico diz assim, ó, a força divina e a união fraterna, né? Então aqui, ó, onde ele vai dizer assim, ó, que não foi a força militar ou estratégia humana que fez com que Judá vencesse aquelas guerras, né? Então eles formaram ali uma união para que eles pudessem ganhar, onde Jesus nos dá o seguinte ensinamento, né? Que um reino dividido não pode subsistir. Então, se todas as tribos de Israel estavam ali na terra, então nada mais adequado do que eles formarem uniões, eles se unirem para que eles pudessem realmente destruir os inimigos, né? E foi exatamente isso que eles fizeram, onde a Bíblia nos alerta e nos adverte, lá no Salmo, que diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, buscar
a união, buscar a unidade para ter êxito, então isso é de extrema importância para a nossa vitória aí no reino de Deus. Então, onde vai dizer assim, ó, da mesma forma, em nossas lutas pessoais e espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos da sua presença. Além disso, o gesto da tribo de Judá de se unir com a tribo de Simeão nos ensina um princípio importante. Deus também nos concede companheiros na fé para nos auxiliar na jornada. Então é importante o jovem saber entender que, assim, às vezes sozinho ele não vai conseguir. Então ele depende de um líder, de uma pessoa que está ali que está na sua companhia, que está ali lhe apoiando, que está ali lhe dando uma palavra de incentivo, que está orando, que está intercedendo. E é importante também ele estar na igreja, estar em comunhão na igreja, frequentando a igreja, para que eles possam estar se ajudando, né, uns aos outros, orando, intercedendo um pelo outro. Então isso é de extrema importância também. O terceiro subtópico diz assim, conquista parcial e fracassos. Vai dizer assim, eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esses, diz o texto, possuíam carros de ferro para a guerra. Então, aparentemente, aqueles povos, os povos que habitavam naquelas terras ali, eles estavam mais bem equipados, eles estavam mais bem armados, né? Então vai dizer assim, que eles possuíam carros de ferro. Só que assim, quando nós estamos numa batalha, nós precisamos entender que essa batalha, isso aí você pode falar aí para o seu aluno, que essa batalha não é nossa. Essa batalha não é nossa. Não somos nós que lutamos as nossas batalhas, mas nós precisamos apresentar as nossas batalhas, as nossas guerras e colocar o general dos exércitos, né? O Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, precisamos colocar à frente das nossas guerras, das nossas batalhas, para que nós possamos vencer e para que nós possamos triunfar, né? Então, sempre que nós olhamos, às vezes dentro da perspectiva humana, quando nós olhamos a nossa volta com a perspectiva puramente humana, nós vamos sentir medo, ou nós vamos achar que nós não conseguimos, mas as nossas batalhas não somos nós que batalhamos, mas é o Senhor que batalha por nós, e nós precisamos entender isso, né? O segundo tópico diz, o anjo do Senhor repreende os israelitas. Deus fala, né? O primeiro subtópico, Deus fala. Não foi por falta de força e recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. E isso se torna evidente pela repreensão que o anjo apresentou, que o anjo deu, né, àquele povo, né? Então, não se tratava de um anjo qualquer, mas sim de uma teofania do próprio Deus, dizendo, do Egito vos fiz subir e vos trouxe da terra que a vossos pais tinha jurado, né? E disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ele relembra que pelo seu poder o povo foi liberto da escravidão. Então o que eu quero dizer aqui, o que dá para chamar a atenção aqui, é que às vezes o jovem, ele fracassa, né? Na sua caminhada ele fracassa, ele acaba desanimando, mas muitas vezes é porque ele deixa de ir à igreja, porque ele deixa de estar junto com os irmãos, porque ele escolhe, às vezes ele faz uma escolha equivocada de se afastar da igreja, de se afastar dos caminhos do Senhor. Mas a promessa que Deus tem com aquele jovem, para com esse jovem, para com esse crente, é enquanto ele permanece firme e perseverando. E a partir do momento que ele começa a se distanciar de Deus, aquelas promessas elas vão ficar estagnadas, né? Elas vão ficar no gelo, elas vão ficar estagnadas, elas vão ficar paralisadas. Aí quando esse jovem decide novamente estar na presença de Deus, se voltar para Deus, as promessas elas vão se cumprindo aos poucos, né? A gente vai ver na história de Israel, constantemente era isso que acontecia. O povo clamava ao Senhor quando eles começavam a ser escravizados por aqueles povos que Deus havia ordenado que eles expulsassem daquela terra. Então eles não fizeram isso e com o passar do tempo aqueles povos começavam a exercer controle, domínio e escravizar o povo da terra prometida, né? o povo de Israel. E daí eles clamavam ao Senhor e Deus levantava um juiz para ir lá e dar livramento. Aí quando estava tudo na bonança, quando estava tudo certo, quando eles
conseguiam se livrar ali dos inimigos, lá iam eles cair na idolatria novamente, né? Então assim, quando fala que o anjo do Senhor avisava o povo, ou foi ali, se manifestou, se apresentou ao povo para avisá-los, né, daquilo que eles estavam fazendo, então é importante a gente observar aqui que muitas vezes esse anjo do Senhor é a palavra, né, o jovem, é a palavra que é ministrada na igreja através dos líderes, através dos pastores, aqui pegando aqui uma figura de linguagem, porque aqui no caso foi uma teofania, ou seja, o próprio Deus se manifestando, né, e falando ao povo. Mas aqui, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, você pode dizer aí aos seus alunos, né, que muitas vezes quando ele vem na igreja, quando ele vem até a igreja, ou quando ele vai à igreja, Deus usa aquele que está pregando, aquele que está ministrando, aquele que está louvando, usa um líder, usa um irmão em profecia ou através de um louvor para falar com aquele jovem, para lembrar aquele jovem de tudo aquilo que Deus realizou na vida dele, né? Então, é importante ter esse entendimento, ter essa compreensão também. Então, o anjo repreende. Aí, o segundo subtópico, a desobediência do povo. Ou seja, quando lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, Deus ali havia feito uma promessa, né? Olha só, então no Monte Ebal, Deus profere as maldições. Olha, se vocês me desobedecerem, se vocês fizerem aquilo que é errado, se prostrar perante outros deuses, vocês vão se tornar escravos desses povos, dessas nações, vocês vão ser perseguidos, o vosso gado não vai prosperar. E ele começa ali a lançar toda sorte de maldição. E no Monte Gerizim, Deus profere as bênçãos, né? Então Moisés vai até o Monte Ebal, ele sobe até o Monte Ebal perante o povo, e ele começa a proferir todas as maldições. E no Monte Gerizim, ele começa a proferir as bênçãos, né? Então, só que o povo escolhe, olha só a escolha que o povo faz. O povo opta por não fazer aquilo que Deus havia dito. Escolhe desobedecer a Deus e andar, se prostrar perante outros deuses, né? Perante os Baalins, como a Bíblia vai dizer, ou perante Baal, ou perante Astarote, né? que eram as divindades do povo cananeu. Então eles começam a se voltar a essas práticas, né? Então isso aí nos traz um alerta, né, a desobediência do povo, que nós devemos assim obedecer à palavra de Deus, porque nós tendemos muitas vezes a nos esquecer das promessas, né? Nós tendemos muitas vezes a nos esquecer daquilo que Deus fez em nosso favor. Isso precisa ficar toda hora, a gente precisa toda hora relembrar isso. Daí a necessidade da gente ler a Bíblia, da gente orar e da gente estar indo na igreja. Por quê? Porque se a gente vai se distanciando da palavra de Deus, a gente vai deixando de orar e a gente vai deixando de ir na igreja, nós vamos nos esquecendo de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, das transformações, do quanto Ele nos tirou, né, de um charco de lodo, do lamaçal de pecado, e nos colocou sobre uma rocha firme que é Jesus. A gente vai se esquecendo disso. Por quê? Porque é uma tendência natural do ser humano de se esquecer das coisas que acontecem. Ele começa daí a sentir saudade das coisas que ele fazia antes de conhecer ao Senhor, antes de ser convertido, antes dele ter entregue, né, a sua vida a Jesus. Ele começa a sentir saudade daquelas práticas, as práticas do pecado, do mundo. Era como o próprio povo de Israel, quando eles estavam peregrinando lá durante o deserto, eles falavam assim: agora tu nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto. Então, diante de tantos milagres que Deus já tinha realizado, eles começavam a dizer assim: agora nós vamos perecer aqui nesse deserto de fome e vamos morrer aqui de sede. Quando nós estávamos lá no Egito, tinha cebola, tinha repolho, tinha aquelas comidas de lá. Então, gente, eles viviam lá numa desgraça, eles viviam numa miséria. E agora ali, diante de uma situação de aperto, né, numa situação de provação, eles começam a sentir saudade daquele momento, né, da época que eles estavam lá como escravos no Egito. Então, eles nem se atentam a essa questão. Então isso vai vir muito a partir da desobediência e pela tendência que nós temos muitas vezes de nos esquecer, né? Então aqui, o choro de remorso, né? Então eles realmente se arrependiam. Então quando Deus levantava ali um juiz, né, e vários juízes, né, se levantaram para dar livramento ali para Israel. Então quando eles observavam isso, né, quando eles começavam a se humilhar e clamar ao Senhor, aí Deus levantava ali um juiz
e esse juiz ia lá e dava livramento. Aí temos aí o caso clássico, né, que é de Gideão, né, Gideão, e o próprio Sansão, né, que também foi alguém que Deus levantou para dar livramento ao povo de Israel. Então eles iam lá, se arrependiam, Deus dava livramento e daqui a pouco eles caíam no pecado novamente. Mas tudo isso por quê? Porque eles não fizeram exatamente aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem, né? E depois, até a Bíblia ainda vai dizer, que está aqui no próprio texto bíblico, vai dizer assim, ó, no versículo 10, ó, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles, se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ou seja, essa outra geração que se levantou, depois daquela primeira geração lá de Josué, e que daí, assim, ó, era uma geração que já não conhecia o Senhor. E vai ter um outro texto ainda que vai dizer assim, ó, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Quer dizer, eles não tinham mais regras, eles não tinham mais limites. Então, a história de tudo aquilo que Deus havia feito deixou de ser contada, e não só essa história deixou de ser contada, como também o povo deixou de buscar ao Senhor, deixou de clamar ao Senhor, deixou de se humilhar ao Senhor, e de maneira que aquela nova geração não tinha mais uma experiência com o Senhor. Aí aqui eu quero até chamar a atenção, você que é líder, e às vezes a gente observa, né, o povo muitas vezes questionando, mas por que tem tantas atividades, pré-congressos, e são atividades que vão acontecendo, por que tem tanto disso? É exatamente para que esse povo não venha se esquecer, para que a gente venha criar um ambiente onde a juventude, onde os crentes de um modo geral possam ter experiências, buscar experiências impactantes, de receber ali um impacto pela palavra do Senhor, de ser batizado com o Espírito Santo, e eles venham constantemente estar se lembrando disso, de estar na presença de Deus, de estar desfrutando da presença de Deus. Então é em razão disso que nós precisamos estar sempre perseverando na presença de Deus, tá? Então isso aí acho que é bom ficar registrado também. E aqui o terceiro tópico vai nos dizer, vivendo entre ídolos. Isso aqui, gente, eu destaquei aqui, ó, uma geração rebelde. Então, quem que era essa geração rebelde? Era justamente essa geração que não conhecia ao Senhor. E eles aí começam agora a cultuar a deuses estranhos. E esses deuses, essas divindades, os cultos que aconteciam, que giravam em torno dessas divindades, eram cultos assim que eram recheados, né, de promiscuidade moral, de lascívia, de sexo. Então era tudo aquilo que abominava ao Senhor. Nesses cultos era exatamente isso que acontecia. E o povo de Israel estava exatamente se contaminando com isso. E aqui fica um registro para que nós, como cristãos, a gente venha assim, se abster das práticas, né, da imoralidade, e que a gente venha realmente ter uma conduta diferenciada, ou uma conduta diferenciada, para que a gente não venha se contaminar, para que nós não venhamos contaminar os nossos valores, para que não venhamos contaminar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. E assim, ó, quando nós, por uma questão assim de adaptabilidade, gente, o ser humano facilmente ele vai se adaptando. Então, se ele começa a andar ali com os pecadores, é aquilo que diz no Salmo o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se o crente começa a adotar essas práticas, andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar à roda dos escarnecedores, se ele começa a fazer isso, ele vai começar também a adotar esses comportamentos, ele vai assimilando esses comportamentos, ele nem percebe, porque é algo assim que vai acontecendo de maneira gradativa. Quando ele pensa que não, ele já está falando igual aos ímpios, ele já está pensando igual aos ímpios, ele já está compartilhando dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias e dos mesmos preceitos daquelas pessoas que não temem a Deus. Então aqui é um cuidado muito grande, né? O pecado da idolatria, que é o segundo subtópico do terceiro tópico. Diz assim, o pecado da idolatria.
Aqui, idolatria, irmãos, é importante você ressaltar aí com o seu jovem que a idolatria se caracteriza por tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, hoje, é comum a gente ver nossos jovens, né, ou as pessoas de um modo geral, dizendo que não tem tempo. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Assim, quando, na verdade, todo ser humano tem 24 horas por dia. E é o que o indivíduo, é o que o crente faz durante essas 24 horas que determina como vai ser o seu nível de espiritualidade, o seu nível de comunhão com Deus, o seu nível de relacionamento com Deus. Agora, quando o crente começa a inserir elementos na sua vida, e ele começa a ter a sua atenção subtraída e tomada por coisas que vão tirá-lo da presença de Deus, aí a gente vai dar um exemplo fácil, aí, os celulares, por exemplo, né? As redes sociais. Então, quantas pessoas, quantos crentes que perdem ali horas, né? Horas nas redes sociais, e deixam de estar, muitas vezes, buscando ao Senhor quando estão passando por uma dificuldade, ao invés de ir lá e se colocar na presença de Deus, aí está buscando conselho nas redes sociais, buscando conselho de pessoas que não temem a Deus. Então isso aí também configura idolatria, ou seja, você está substituindo Deus por outras coisas. Então tem pessoas que colocam carro, que coloca trabalho, que coloca o dinheiro. Então tudo que ocupa o lugar de Deus, independente de ser uma imagem, né, de uma imagem de escultura de alguma coisa, de cerâmica, ou de barro, ou de madeira, independente de ser isso aí. Mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que ocupa o lugar que Deus deveria estar ocupando, isso aí acaba se caracterizando idolatria também. Então chame a atenção aí dos seus alunos a essa questão também, né? A contaminação e o sincretismo, né? Então, assim, eu falei da questão da convivência e da adaptabilidade, né? Então, às vezes a gente vai tendo aí a questão contaminando, né, as nossas práticas de santificação a partir de coisas que nós venhamos aceitar como sendo concebíveis também, né? A gente vai tolerando determinadas coisas, a gente vai aceitando determinadas coisas, e quando a gente pensa que não, nós estamos ali envolvidos com aquelas práticas também, né? Nós estamos aceitando, sei lá, com muita facilidade, aí a questão de divórcio, né, a desconstrução da família, ou a questão das famílias alternativas, a questão de casamento. Não, as pessoas não estão se casando mais, ninguém se casa mais, né? Hoje em dia o jovem está assim, ele vai lá, se junta, se der certo ele fica, se não der certo ele vai cada um seguir sua vida, e a gente sabe que não é bem assim. Então, se a gente não cuidar, nós vamos acabar entrando por esse caminho também. E a questão do sincretismo religioso. Hoje tem um discurso muito presente, né, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões, elas têm como finalidade conectar um homem com Deus. Não, irmãos, somente a fé cristã, somente a palavra de Deus, é somente Jesus Cristo que conecta o homem a Deus. Fora disso, não tem qualquer outra religião. Infelizmente, por mais que a gente queira, né, muitas vezes não ser inconveniente, né, a gente às vezes não quer ser deselegante, a gente não quer às vezes causar nenhuma animosidade, mas a verdade é essa, que o que nós pregamos é que Jesus é o único caminho. Então, o sincretismo religioso, a contaminação moral, isso nós não aceitamos. E agora aqui, mantendo a fidelidade hoje, né, que seria o quarto tópico, né? Então, mantendo a fidelidade hoje, mantendo a fidelidade nos dias atuais. Então, assim, não há outro caminho, tá? Pode falar aí aos teus jovens, né, que se eles quiserem, aí aqui ficou a dinâmica, né, que vocês vão poder realizar, mas assim, quando o jovem precisar tomar alguma escolha, tomar alguma decisão que ele percebe que pode afastá-lo de Deus, que pode afastá-lo do reino de Deus, que pode privá-lo de usufruir da presença de Deus, da comunhão, de estar lendo a palavra, de estar meditando na palavra, de estar se fortalecendo espiritualmente, já diga a esse jovem, deixe claro, se afasta, escapa-te por tua vida, porque essas práticas vão te distanciar de Deus, vão deixar você longe de Deus. Amém? Então eu quero agradecer você que esteve comigo até aqui, quero agradecer por essa oportunidade e desejar que Deus abençoe poderosamente a aula que você irá ministrar, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.